Suponha a seguinte situação, que a nossa amiguinha aqui tem um ex-namorado que deseja matá-la. Ele dispara a arma de fogo aqui na região abdominal dela, atinge ela e ela é gravemente ferida. Chama-se uma ambulância e a caminho do hospital, no entanto, outra pessoa, por imprudência, causa um acidente com essa ambulância. A ambulância ela capota e a nossa amiguinha morre na explosão da ambulância indo em direção ao hospital. Grande mistério do direito penal. Quem responde pela morte da nossa amiguinha? Será que é o ex-namorado? Ou será que é a pessoa que causou o acidente de trânsito? Para resolver esse tipo de caso penal, a gente precisa entender a teoria do crime, mais especificamente como atribuir tipo objetivo de um crime a alguém, né? Então, se você quiser entender um pouco melhor sobre esse tipo de situação, fique comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar como é que funciona tipo objetivo de um crime, o que é nexo de causalidade, o que é teoria da imputação objetiva e no final ainda vou te mostrar uma questão de concurso público para mostrar como é que isso cai em provas. Então vamos lá. Para início de conversa, a resolução do caso da nossa amiguinha passa pela teoria do crime, né? Lembrando que crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Até vou deixar aqui linkado um outro vídeo para você fazer uma revisão completa desse conceito, tá? Mas na aula de hoje, eu vou focar na seguinte questão: como atribuir o tipo objetivo de um crime a alguém? E para que a gente possa saber como fazer isto, a primeira questão que a gente tem que se questionar é a seguinte: que tipo penal que eu estou trabalhando? É um tipo de simples atividade ou, por outro lado, é um tipo de resultado? Então, veja, os tipos penais são aquelas condutas descritas na lei penal como condutas proibidas. Esses tipos penais, eles criminalizam, ora, simplesmente ações, ora, criminalizam resultados. Então, por exemplo, se eu estou falando do crime de violação de domicílio, que criminaliza você entrar na casa de alguém sem autorização ou permanecer lá, o tipo penal ele descreve uma mera ação, uma simples atividade. Então, isso seria um tipo penal de simples atividade. Por outro lado, grande parte dos crimes que nós temos no Código Penal e na legislação penal especial são tipos penais de resultado. Aqui, a atribuição do tipo objetivo ela é mais complexa, né? Porque a criminalização é uma criminalização do resultado. Então, eu preciso saber quem foi causa do resultado, né? E a quem eu imputo o resultado. Então, aqui, confira aqui comigo em síntese. Quando a questão é como imputar o tipo objetivo, né, de um crime, nos tipos de simples atividade, a gente vai fazer isso através de uma técnica que a gente chama de subsunção. A gente vai fazer a subsunção da ação ao tipo legal. O que quer dizer isso? A gente vai analisar a conduta do sujeito e vai ver se ele é possível de ser encaixado, né? Se aquela conduta ela se amolda àquilo que foi descrito no tipo penal. Então, se eu estou no crime de violação de domicílio, eu verifico que a pessoa ela entrou na casa sem autorização, eu posso dizer que essa ação pode ser subsumida ao tipo penal da violação de domicílio. Por outro lado, aqui nos tipos penais de resultado, como existe a criação de um resultado naturalístico, eu preciso saber quem foi causa do resultado. Então, num primeiro momento, eu questiono sobre causação do resultado. E mesmo que a pessoa pode ter sido causa do resultado, não necessariamente ela vai responder de fato pelo resultado. Então, num segundo momento, eu vou ter que indagar sobre imputação do resultado. Quem foi autor daquela obra? A quem que eu vou atribuir o resultado? Tá bom, pessoal? Então, analisando o caso da nossa amiga, que trata de um tipo penal de homicídio, homicídio é um tipo penal de resultado, porque a gente atribui o resultado morte a alguém. Então, na análise do tipo penal de resultado, eu tenho que então passar por dois momentos. Momento do nexo de causalidade e depois a análise da imputação do resultado. Prof, como que isto funciona dentro do direito penal? Veja, nexo de causalidade, o nosso Código Penal adota uma teoria que chama teoria da equivalência das condições. Então, acompanhe aqui comigo. A doutrina vai dizer que a teoria da equivalência das condições tem duas premissas. Premissa número 1. Todas as condições determinantes de um resultado são necessárias e, portanto, elas são equivalentes no processo causal. E, por outro lado, causa é toda aquela condição que eu não posso excluir
hipoteticamente, sem que também eu exclua ou que desapareça, então, o resultado. Matematicamente, significa que A mais B produz o resultado. Prof, não entendi absolutamente nada daquilo que você falou, então vem comigo. Quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa segurou a vítima para que a outra pessoa pudesse esfaqueá-la e matá-la, percebam que A e B, a pessoa que está segurando e a pessoa que está dando as facadas, as duas pessoas são causa do resultado. As duas condições são necessárias para que o resultado morte ocorra. E eu não vou dizer que a causa A ou B é mais relevante. Não é que a causa A é mais importante que a B. Então, tanto quem segura quanto quem dá facada são causas que se equivalem no processo de causalidade, no nexo causal. Por outro lado, eu estou dizendo que causa aquela condição que eu não posso excluir sem que também desapareça o resultado. Se eu tirar da equação a pessoa que segura, o sujeito não teria esfaqueado sozinho a vítima. Se eu tiro da equação a pessoa que deu as facadas, também a vítima não morreu. Então, tanto quem segura quanto quem deu as facadas são causa, porque as duas condições eu não posso ter excluída sem que também tivesse desaparecido o resultado. Então, veja que é assim que se resolve a questão do nexo de causalidade. Agora, pessoal, tem uma seguinte questão. Às vezes, a gente planeja na vida as coisas e as coisas não funcionam exatamente como a gente gostaria. E na situação do crime não é diferente. A pessoa ela planeja realizar uma conduta de uma forma e acontece alguma coisa que, interfere aí no nexo de causalidade. E aí o direito penal tem duas situações diferentes. Eu posso ter situações em que eu tenho uma pessoa que interfere no nexo de causalidade e esta é uma nova condição que causa o resultado de forma absolutamente independente, e por outro lado eu posso ter uma situação que é uma nova condição, mas que ela tem relação com a causa anterior. Então, se você acompanhar aqui comigo em síntese, do que eu estou falando? Estou dizendo que a doutrina fala então de duas hipóteses de interferência de causas, ok? E aí a doutrina vai dizer o seguinte: se eu tenho uma interferência de uma causa absolutamente independente, que não tem relação nenhuma com a causalidade anterior, esta nova causa interrompe o nexo de causalidade. Portanto, a primeira situação não é considerado causa. Prof, me dê um exemplo disso. Então, imagina que uma pessoa vai dar um copo de água envenenado para uma pessoa tomar e morrer, ok? Então, a pessoa vai lá e quer matar outra pessoa através de veneno. A suposta vítima, ela começa a beber a água, né? E aí ela começa a ingerir esse veneno. No entanto, antes que esse veneno faça efeito, outra pessoa entra em cena e dá disparo de arma de fogo na cabeça da vítima e ela falece na hora em razão do disparo de arma de fogo. Veja, o que o copo de veneno tem a ver com o disparo de arma de fogo? Nada, né? Então, vejam que o disparo de arma de fogo é uma nova condição que produz o resultado morte de forma totalmente independente e não tem nada a ver com o copo. Então, a gente vai dizer que o disparo de arma de fogo é uma interferência de uma nova causa que é absolutamente independente em relação à primeira. Então, isso interrompe nexo de causalidade e a pessoa que tentou envenenar a vítima, ela sequer é considerada causa do resultado morte, ou seja, ela não pode responder sequer pela tentativa de homicídio. Por outro lado, eu posso ter uma outra situação, né, em que você tem uma nova condição que tem uma relação com a condição anterior. Então, volta aqui comigo. Se eu tenho uma interferência de uma causa relativamente independente, essa nova causa ela tem relação com a anterior. Então, não se rompe nexo de causalidade. É o que aconteceu com a nossa amiguinha no célebre acidente de trânsito. Veja que ela é atingida por disparo de arma de fogo, mas alguém interfere no nexo de causalidade. Ela não morre do ferimento, né, da arma de fogo. Ela morre em decorrência do acidente de trânsito. Mas eu pergunto a vocês, o acidente de trânsito tem relação com a causa anterior, que foi o disparo? Mas é lógico, se ela não tivesse recebido um tiro, ela estaria na ambulância? Não. Então, o tiro tem a ver com o acidente. Este acidente é uma nova condição? É uma nova causa? É. Mas é uma causa
relativamente independente, portanto, não há rompimento, não há interrupção do nexo de causalidade. Logo, o ex-namorado da nossa amiguinha é sim considerado causa do resultado, ok? Mas lembrem que eu falei que nos tipos penais de resultado não basta a análise da causalidade, ou seja, claro, num primeiro momento eu vou indagar quem é causa do resultado, ok? No entanto, num segundo momento, eu tenho que trabalhar imputação do resultado, ok, pessoal? E aí tem uma teoria muito famosa no direito penal que a gente chama teoria da imputação objetiva do resultado. E esta teoria, em síntese, fala que eu tenho que passar por 2 momentos de reflexão. Primeiro, criação do risco do resultado, ou seja, quem criou risco do resultado lesivo, para depois indagar quem realizou o risco do resultado. Ou seja, quando eu vou analisar o caso da nossa amiga, eu vou perguntar quem criou risco de resultado morte. Vamos analisar primeiro em relação ao ex-namorado. Ele é causa do resultado morte? A gente já concluiu que, apesar de ter o acidente de trânsito, que é uma interferência causal relativamente independente, esta nova causa não rompeu o nexo de causalidade, então ainda considero ele causa do resultado. Agora, num segundo momento, eu posso atribuir o resultado morte ao ex-namorado? Primeiro, ele cria risco de resultado morte? Sim, ele cria risco de resultado morte. Ele cria risco de resultado morte por arma de fogo pela lesão produzida no abdômen da ex-namorada. Agora, num segundo nível, o risco que ele criou se concretizou no resultado, ou seja, ela morreu em razão do risco que ele criou, ou seja, ela morreu em razão do disparo de arma de fogo? Aí você vai dizer, opa, prof, não, ela não morreu do disparo de arma de fogo, ela morreu do acidente de trânsito. Então eu vou dizer o seguinte, por mais que o ex-namorado seja a causa do resultado, por mais que ele crie risco de resultado morte, o risco que ele criou não se concretizou no resultado. Logo, ele não responde pelo resultado morte. Mas, como eu ainda considero ele causa do resultado, ele pode responder pela tentativa de homicídio. Mas, prof, onde que está regulamentado isso no Código Penal? Veja que se você olhar para o artigo 13, ele trata exatamente da situação do nosso acidente de trânsito da ambulância. O artigo 13 diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, claro, preciso analisar primeiro o nexo de causalidade. E aí ele diz: considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Veja, isso aqui é a teoria da equivalência das condições, né? Causa é tudo aquilo que eu não posso excluir sem excluir o resultado. Mas aí, atenção, vamos olhar para o parágrafo 1º do artigo 13. O que diz este dispositivo legal? Vai dizer lá o seguinte, que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação do resultado quando esta causa relativamente independente, por si só, produziu o resultado. Ou seja, se eu tenho um acidente de trânsito, né, uma nova causa, que é o acidente, que é relativamente independente, que causou o resultado, então o resultado eu não vou atribuir ao sujeito. No entanto, diz aqui na sequência, o parágrafo 1º, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. O que quer dizer isso, prof? Quer dizer que o ex-namorado, quando dispara na arma de fogo, ele é considerado causa do resultado, mas como o risco que ele criou não se concretizou no resultado, ele não responde pelo resultado morte. Porém, como essa nova causa tinha relação com a causa anterior, ou seja, era só uma causa relativamente independente, ele pode sim responder pela tentativa de homicídio, porque os fatos anteriores sim se atribuem a ele. Agora, prof, quem vai responder de fato pela morte da nossa amiguinha? Veja que possivelmente a pessoa que criou o risco de resultado morte e que concretizou o risco do resultado morte foi a pessoa que causou o acidente de trânsito. Possivelmente ela vai responder pelo homicídio culposo. Agora, os crimes culposos são cenas de próximos capítulos, então vamos deixar para outro vídeo que você vai aqui poder acompanhar no canal no futuro, ok, pessoal?
Bem, agora que a gente já resolveu o mistério da nossa amiguinha, a gente já sabe que o ex-namorado pode responder por tentativa de homicídio e a pessoa do acidente provavelmente vai responder pelo crime culposo, né, o homicídio culposo. Vamos ver como esse tipo de situação cai em concurso público. Veja que eu separei aqui uma questão da FGV, é uma questão de 2013, mas ela é extremamente exemplificativa de como isto cai em concurso público. Veja o enunciado. Lá diz: Paulo, querendo matar Lúcia, vem a jogá-la da janela do apartamento do casal. A vítima na queda não vem a falecer, apesar de sofrer lesões graves, tendo caído na área do apartamento térreo do prédio. Naquele local, vem a ser atacada por um cão raivoso que lhe causa diversas outras lesões que foram a causa de sua morte. Então, pessoal, primeira dica: quando eu tenho um caso penal para resolver numa questão objetiva, eu nunca, jamais vou ler as alternativas antes de tentar resolver sozinho, porque às vezes alternativas, elas podem te induzir a erro, podem te conduzir a responder de forma equivocada. Então, antes de ler as alternativas, vamos tentar pensar o que aconteceu aqui. Eu tenho um sujeito que tenta matar a esposa, a namorada, enfim, joga ela do prédio e ela não morre, tá? Então, ele inicia a ação de matar alguém, mas ela não morre em razão da queda que ela sofre aqui do apartamento. Quando ela cai lá embaixo, eu tenho um cachorro que não tem absolutamente, né, nada a ver, ou será que tem a ver com ela ter caído da janela? Bem, se ela não tivesse caído da janela, o cachorro teria pego ela? Não. Então, o cachorro ele tem relação com a queda dela na janela? Por outro lado, ela morreu dos ferimentos da queda ou ela morreu em razão do cachorro ter, enfim, atacado ela? Ela morreu em razão das lesões produzidas pelo cachorro, pelo cão. Então, me parece que o cachorro é uma nova condição, mas que é relativamente independente, ou seja, não rompe nexo de causalidade, e me parece que o mais adequado seria o ex-namorado, o namorado, enfim, o casal aqui, o homem do casal, que o nome dele é Paulo, né? Que o Paulo responda pela tentativa de homicídio, porque apesar de ter uma nova condição, ela é apenas relativamente independente. Então vamos ver como é que tá isso aqui nas alternativas, tá bom, pessoal? Alternativa A afirma que Paulo deverá responder por homicídio consumado, porque realizado o resultado por ele desejado desde o início. Não, isso é falso. B. Paulo deverá responder por lesão corporal grave em razão da quebra do nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte. Bem, existiu uma certa quebra, mas não houve uma quebra total. Por outro lado, ele não queria produzir uma lesão corporal, ele tinha dolo de homicídio, então ele não pode responder por lesão corporal grave, ele teria que responder, no mínimo, por uma tentativa de homicídio, né? Para quem não lembra de dolo, confira aí outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o dolo, conceito das espécies, tá? Alternativa C. Paulo deverá responder por homicídio culposo, porque é previsível que a queda poderia causar a morte da vítima. Mas escuta, o homicídio culposo é quando é por acidente. Ele não fez isso por acidente. Ele desejava matar a sua, enfim, namorada, esposa, que é a Lúcia. Então, não tem nada a ver. A alternativa D. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de uma causa superveniente, relativamente independente, que, por si só, causou o resultado. Sim, pessoal, essa é a questão correta. De fato, Paulo responde por tentativa de homicídio porque ele iniciou a conduta de matar alguém, ele desejava matar alguém, mas o risco que ele criou não se concretizou no resultado. O risco que foi concretizado no resultado foi o ataque do cão, né? E a última alternativa, Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de uma causa superveniente absolutamente independente? Não, pessoal. A causa do cachorro tem relação com ela ter caído do prédio, né, da janela. Então dizer que o cachorro não tem nada a ver com, né, com a queda da janela, né, não está correto. Então, enfim, espero que tenham conseguido aqui entender como se aplica a questão de como atribuir tipo objetivo a alguém, né, inclusive através da resolução aqui dessa questão de concurso público, que mostra como, inclusive, situações de interferência de causalidade caem em provas
por aí. Se esse vídeo te ajudou nos teus estudos, já comente aqui, me deixe saber. Se ficou alguma dúvida também, por favor, comente aqui embaixo. Já dá um joinha aqui para a professora se você gostou desse conteúdo. E se não quiser perder os próximos, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Bora estudar direito penal e fui!